Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1, do quarto período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, abordando o último tema da nossa matéria, que é exatamente o Poder Executivo, né? Capítulo na Constituição que se encontra a partir do artigo 76, né? Do artigo 76 até o artigo 91, né? Então, do artigo 76 ao artigo 91, que trata exatamente do Poder Executivo. Nesse capítulo, né, que trata do Poder Executivo, nós não podemos também tratar, mesmo que rapidamente, até porque vocês voltarão a, a trabalhar essa matéria lá no Direito Administrativo 1, que é o capítulo da administração pública, né? Artigos 37 a 42 do texto constitucional, mas que aqui nós vamos trabalhar apenas os princípios constitucionais da administração pública, que se encontram no artigo 37 da Constituição. Então aqui nós vamos trabalhar tanto os artigos relacionados ao Poder Executivo, artigo 76 a 91, como também o artigo 37, caput, que trata dos princípios constitucionais da administração pública. Pois bem, o nosso sistema constitucional, o nosso sistema de governo, desde 1891, é o sistema presidencialista de governo, em que o poder executivo ele tem uma certa prevalência em relação ao poder legislativo. Então, como nós vimos, o poder legislativo, ou melhor, o poder executivo, ele não apenas administra, ele não apenas aplica a lei às situações concretas sem ser provocado, né? Não apenas aplica a lei de ofício, que é exatamente a função típica da administração pública, mas num sistema presidencialista, o executivo ele também participa, por exemplo, do processo legislativo, possuindo inclusive poder excepcional de legislação, que no nosso caso se dá por meio da edição de medidas provisórias. Então nós temos o sistema presidencialista em que o executivo ele tem uma força, ele tem uma preponderância em relação ao legislativo, ao contrário do que ocorre no parlamentarismo, em que o legislativo tem preponderância sobre o executivo. Além disso, no sistema presidencialista de governo, o chefe de governo e o chefe de Estado estão na mesma pessoa, se encontram na mesma pessoa, que no caso é o presidente da República, né? Ao contrário, no parlamentarismo, o chefe de governo e o chefe de Estado são pessoas distintas. Por exemplo, no caso da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentar, o chefe de governo é o primeiro-ministro, enquanto o chefe de Estado é a rainha, né? Na Espanha, a mesma coisa. Enfim, regimes parlamentaristas, nós temos uma separação entre chefia de governo e chefia de Estado. A chefia de governo é o órgão responsável, né, pelo exercício da administração pública interna, né, pelo comando da administração pública interna. Então, o poder executivo no Brasil ele tem essa característica presidencial desde 1891, com um pequeno período de vivência parlamentar, né, nos anos de 61, 62 até 63, né? Então, um ano e meio, 2 anos apenas, né, que houve um regime parlamentar, mas que logo depois retornou ao regime presidencial. A própria Constituição de 88 estabeleceu um plebiscito, né, para que se decidisse se nós continuaríamos no regime presidencial
ou no regime parlamentar. Esse plebiscito foi estabelecido no ADCT e, realizado o plebiscito, a população brasileira escolheu continuar no regime presidencial. Esse regime presidencial ele se coloca não apenas no âmbito da União, mas também dos estados, municípios e Distrito Federal. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa regra do sistema presidencial deve obedecer o chamado princípio da simetria, ou seja, essa norma da Constituição Federal é de acatamento obrigatório por parte das constituições das entidades federadas, estados, municípios e Distrito Federal. Então, estados, municípios e Distrito Federal não podem, por exemplo, determinar ou estabelecer em suas constituições um regime de governo diferente do regime presidencial. Então, o regime presidencial ele é de acatamento obrigatório para todos os entes da federação, né? Então, no âmbito federal, é o presidente da República e os seus ministros que vão compor, né, o executivo. No âmbito dos estados, é o governador do estado e seus secretários. E no âmbito municipal, o prefeito e os seus secretários municipais. No âmbito distrital, do Distrito Federal, é o governador do Distrito Federal, bem como os seus secretários distritais, né? Todos os chefes dos executivos, presidente, prefeitos, governadores, são eleitos diretamente pela população a cada 4 anos, que é o mandato, né, dos chefes dos executivos de cada ente da federação. Esses cargos, né, de ministro de Estado no âmbito federal, de secretários no âmbito estadual e municipal e distrital, são de livre nomeação e exoneração, ou seja, são cargos de confiança. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao editar a súmula vinculante sobre nepotismo, estabeleceu uma exceção, né, dizendo que, no caso da indicação de ministros de Estado e de secretários, sejam eles estaduais, distrital ou municipais, não se aplica a súmula vinculante do nepotismo, né? De modo que, inclusive, o presidente da República, como os governadores e os prefeitos, podem indicar para os seus auxiliares diretos, mais uma vez, no âmbito federal, ministros de Estado, no âmbito dos estados e Distrito Federal, secretários estaduais e do Distrito Federal, e no âmbito dos municípios, secretários municipais, os chefes das respectivas administrações podem indicar parentes, né, para compor esses quadros, né, seja no ministério, seja nas secretarias, porque aqui não se aplica a súmula vinculante relacionada ao nepotismo. E aqui, claramente, o Supremo Tribunal Federal acertou na sua compreensão constitucional, porque, de fato, né, tem que ser o presidente, né, e vamos ficar só no âmbito do governo federal, o presidente da República tem que indicar pessoas nas quais ele confie para o desenvolvimento do seu projeto de governo, do seu plano de governo, e, portanto, não pode haver qualquer interferência do judiciário nessas indicações. Daí porque, né, as interferências do Supremo Tribunal Federal, né, seja agora no governo atual, seja nos governos anteriores, impedindo a nomeação de alguns ministros de Estado, se afigura incorreta, né? Essas intervenções, essas interferências do Supremo são incorretas, porque, inclusive, não levam a sério a própria compreensão do Supremo sobre a questão do nepotismo e sobre a questão dos cargos de livre nomeação e exoneração. Pois bem,
Por hoje nós vamos ficar por aqui, nós não vamos entrar ainda, né, no texto constitucional, né, e aí na próxima aula nós retomamos aí já analisando a partir do artigo 76 da Constituição. Então é isso, pessoal, até a próxima.